Tem 3 pilares que eu passo para os meus alunos também, que é da autonomia do estudante, esse é outro ponto também, de ser autodidata, né? Então, eu vejo que muitas pessoas que são fluentes, não importa seja inglês ou qualquer outro idioma, elas têm um comportamento de autodidata, porque elas têm essa coisa de... Isso é algo que eu observei comigo mesmo também, então... Eu fui atrás de materiais, eu fui atrás de séries, eu fui pesquisar no YouTube, eu fui atrás ali de informações que não estavam disponíveis, procurando informações de fato. A primeira brecha que o aluno tem, ele coloca tanta fé, assim, esperança num curso ou algo do gênero, porque é muito mais fácil, né? Então ela pensa assim, pô, eu não preciso pensar na jornada inteira, porque tá tudo aqui planejado para mim já, então já tá cortado o esforço que ela tem que fazer. Só que ela não considera que esse esforço que ela faz já ajuda para melhorar a aprendizagem ali da jornada. Então tem essa autonomia, só que eu não chamo de autodidata, porque quando eu falava isso, vem muito aquele pensamento assim, mas eu não sou autodidata, eu não tenho esse talento, eu não nasci assim. Por isso que eu gosto de falar que a autonomia do estudante, que o estudante ele precisa ter essa autonomia de correr atrás. Não é sobre ser autodidata, assim. Porque isso é um comportamento também. Sim, é que isso vem muito de você talvez já ter... Todo mundo que já tentou aprender muitas coisas diferentes ou testado percebe que os métodos, eles são bons. Tipo assim, alguém chegar pra você, faça isso, faça isso, faça isso. É legal em algum certo ponto. Só que cada dia você vai estar diferente, você vai ter que se entender, e você vai ter que encontrar a melhor solução pro jeito que você tá aquele dia pra estudar melhor. Sabe? Exato. Então você precisa ter essa agência, né? Essa autonomia mesmo. Exato, porque aí ela pega coisas que, por exemplo, acontecia de ter uma situação onde eu tinha separado um material pra estudar e eu falava assim, não tô muito afim de fazer isso aqui não, eu quero fazer outra coisa. Aí eu ia lá atrás de outra coisa pra fazer, que era mais adequado ao que eu estava naturalmente motivado naquele momento. E tem um outro ponto também que é a autoanálise, que esse é outro ponto importantíssimo, que a própria aprendizagem de idiomas, quando a gente está falando de performance no idioma, existem tantas métricas e variações que a gente pode analisar, mas o aluno, cada pessoa, ela tem uma gama, assim, uma range de habilidades específicas. Então, às vezes, ela chega no ponto onde, primeiro, ela não sabe qual que ela tem mais facilidade dentro do The Big Four que eu falei, então ela não sabe se ela... estuda melhor com leitura, se ela estuda melhor com vídeo, se ela estuda melhor com podcast, porque, por exemplo, digamos que tem uma pessoa que ela tem um hábito de leitura muito forte, então ela gosta de ler o tempo inteiro, mas eu vou lá e recomendo ela para ver vídeo, então isso já cria uma fricção, porque enquanto ela queria estar lendo, eu tô falando para ela ver um vídeo, e vice-versa. Enquanto tem um aluno que prefere muito mais ver um vídeo do que ler, eu tô falando para o aluno ler, ao invés de falar para ele assistir o vídeo. Então, o aluno tem todo o ponto da energia cognitiva também, porque isso das horas, já aconteceu de ter um aluno, mais de um, na verdade, onde eu falava para ele dessa progressão, né? Então, eu falo que, assim, primeiro você consome de 30 minutos a 1 hora, aí você vai gradualmente subindo, porque tem toda a da energia cognitiva, né? Então, o seu cérebro está processando várias coisas, gradualmente você vai subindo, até chegar a 2 a 4, 4 a 6, mais de 6 horas por dia. Mas até chegar mais de 6 horas por dia, é tipo... meses, assim, até chegar nesse processo. Mas tem alunos, às vezes, que eles chegam assim, que nem a da aluna que eu comentei, do nada sobe muitas horas. Mas, às vezes, tem que ser muito avaliado para ver se não vai chegar num estado de burnout. E já aconteceu também, onde um aluno eu cheguei assim, e ele, então é isso que eu tenho que fazer? Aí o aluno vai lá, ele começa a consumir muitas e muitas horas, passa 2 semanas, aí ele tem uma quebra, assim, muito grande, cai muito o nível de motivação dele, porque ele consumiu demais sem considerar o esforço cognitivo que o cérebro inconsciente estava fazendo. Sim. Então, isso é algo muito importante se avaliar, porque tem que ser... Isso é outra coisa de métodos também, eu digo, por isso que eu falo de complemento, né? Então, curso, aplicativo, séries, filmes... E séries e filmes também eu quase coloco na mesma categoria de música, porque séries e filmes também tem a dramaticidade da coisa. Então, até, cara, tem filmes em inglês que é difícil de entender, porque o cara tá falando de um jeito... Até os caras, eu vi um vídeo de porque hoje em dia todo mundo precisa de legenda, e são americanos falando sobre ver vídeo, filmes em inglês, e eles com legenda. Exato. Porque eles têm que falar de um jeito mais dramatizado, às vezes mudar o tom ali, que não é a experiência da vida real também. E aí chega no terceiro pilar, que é a estratégia personalizada, assim, dele personalizar a sua própria estratégia, a sua própria jornada de aprendizagem de idiomas. E tudo isso é diferente de aluno para aluno. Então, aí eu pego assim, beleza, se essa é a forma mais coerente, vamos dizer assim, de aprender idiomas, como que eu faço isso em escala? Como é que, por exemplo... E outro professor, por exemplo, como é que um professor vai fazer todo esse processo de entender o aluno? Porque com essas alunos que eu tive, foram várias aulas que a gente teve para entender
para eu entender como que tava o cérebro dela, assim, o que ela já fez, quais são os gostos, o que ela gosta, o que funciona, o que não funciona. É um processo de mentoria mesmo, assim. Como que eu vou fazer isso em escala? Numa sala tem 40, 50 alunos, às vezes. Como que eu vou trabalhar um professor para trabalhar cada um desses alunos por turma? Então, assim, é um problema de logística, assim, muito grande também. Porém, se a pessoa usa isso como complemento e ela tem esses fundamentos, esses conceitos muito bem internalizados, ela consegue, beleza, eu posso usar esses conceitos aqui do curso, mas eu vou fazer outras coisas diferentes depois, eu vou fazer outras coisas. Então, por exemplo, quando pergunto assim, como eu aprendo mais rápido, coisa assim... Eu assim, bicho, eu não sei em quanto tempo você vai aprender o idioma. Porque depende de várias coisas. E eu pergunto também por quê que a pessoa quer aprender tão rápido. Porque quando... Por isso eu acho que impacta demais, né? Impacta demais. Eu tenho não é amigo, assim, um colega que ele foi fazer mestrado na Alemanha. Uhum. E aí ele falou assim, vou aprender alemão, então. E ele aprendeu muito rápido o suficiente pra ele poder... claro, já sabia inglês, falava inglês e tal. Mas ele aprendeu muito rápido o suficiente pra ele se virar bem, sabe? Uhum. E o cara tinha um motivo muito claro pra isso. Motivo muito claro. E aí, estando lá, aí é exponencial, né? Isso. E aí tem essa coisa. Então, por exemplo, para eu traçar todo esse plano é muito difícil, assim, fazer em essa escala. Porque é um processo muito contra-intuitivo também. Porque eu coloco muita carga no aluno. Onde eu falo assim, cara, beleza, eu sei que você quer aprender o idioma, mas, tipo assim, se eu simplesmente te ensinar a língua, eu tô atrasando o seu processo. É mais importante que eu gaste um tempo aqui com você para você realmente transformar na sua jornada do que qualquer outra coisa. E tem outro ponto, por exemplo, se eu tô aprendendo o idioma é pra vida toda, né? Então, assim, eu aprendi inglês, beleza, mas eu vou usar o inglês pro resto da minha vida agora. E tem outro ponto também, se a pessoa ela quer... Às vezes tem pessoas que têm motivos mais fúteis, por assim dizer, para aprender, ou só porque elas acham que elas deveriam saber. E eu fico assim, tá, ok, mas... Como que vai ser sua vida depois do idioma? Depois que você adquire a fluência? Porque se você estuda e você não está usando no seu dia a dia, você vai esquecer naturalmente. Então, por exemplo, se a pessoa não faz essa transição de linguagem, onde ela começa a viver no idioma, novamente do comportamento. Então, quando a pessoa que é fluente, os comportamentos que ela tem até um conceito que eu falo que é comportamentos de um fluente, que ele tem comportamentos que são muito diferentes de quem está apenas estudando o idioma. Um comportamento de um fluente por exemplo, tem isso, outro conceito também que eu falo que é gap leverage, que seria alavancar, aproveitar as brechas. Então, as pessoas... e aí também volta nas métricas das horas, né? Quando a pessoa tá indo pra academia, tá limpando casa, tá lavando louça, tá cozinhando, tá indo pra padaria, tá indo pra sei lá onde tá... Esses momentos, tá no metrô, tá no ônibus, tá no carro, são momentos que ela tem uma brecha ali, que ela pode ter contato com aquele idioma, que normalmente acaba indo pra música, acaba indo pra outras coisas, mas são momentos que ela pode estar introduzindo contato ali com o idioma. Lá no Rio, quando eu fazia teatro, o caminho até chegar ao teatro era 30, 40 minutos a pé. Eu já tinha os podcasts tudo selecionado. E no trajeto inteiro eu estava consumindo o idioma, ida e volta. Então, se eu pegava o metrô, era 2 horas de consumo já. Ou coisa do gênero. Então, essas horas vão se acumulando. Então, quando o aluno fica surpreso assim, caramba, mais 6 horas de contato com o idioma... A gente vai aproveitando essas brechas e só de aproveitar as brechas a gente já consegue aumentar muito essas horas, assim. E tudo isso vai criando a versão daquela pessoa naquele idioma. Porque e esses comportamentos do fluente... Então, por exemplo, você também e outras pessoas que sabem inglês, a gente começou a aprender, mas a gente já estava fazendo comportamentos que eram dentro daquilo que a gente gostava. Se o aluno ele não aplica isso... É muito difícil dele aprender. Então, parte do motivo, para eu não dizer a grande razão do motivo do porquê que as pessoas fazem cursos e não aprendem, é porque o único ponto de contato que ela tem com os idiomas é na escola ou é no curso. Porque ela não traz aquele idioma para quem ela é. Cara, isso é muito bom. Porque ela não... E por isso que eu falo que é um estilo de vida. Essa você acha que seria a maior alavanca, assim? Esse é o 80-20 do aprendizado? Eu diria que sim, cara, porque a gente volta de novo nesse conceito, né? Por que ela tá aprendendo esse idioma? Sabe? Tipo... Essa é uma pergunta tão simples assim, mas é o que mais faz diferença pra aprender qualquer coisa, né, cara? Exato, porque aí ela precisa usar esse conceito no dia a dia dela, porque senão ela não vai ter a motivação natural. E acontece muito também, às vezes a pessoa ela até consegue falar, mas ela acaba gradualmente voltando aos velhos hábitos de consumo em português. Naturalmente,
o nível de performance diminui. Só que uma coisa curiosa é que o listening and reading, a habilidade de ler e escutar, depois que você adquire a fluência ali, é muito difícil de perder. É muito difícil de perder. E aí tem isso, né? Tem o input e o output. Então, o input seria esses dois, a habilidade de ler e escutar, e o output seria a habilidade de escrever e falar. Então, o output, a gente gasta muito mais energia do que o input. O input é algo passivo, eu chamo isso de estudo passivo. Então, o estudo passivo, ele é muito importante porque ele não gasta muita energia. Então, eu estar parado vendo um vídeo sobre algo que eu gosto, gasta muito menos energia do que eu ter que ficar pensando numa frase para escrever em inglês ou em outro idioma. Então, essa distinção, o aluno ter noção disso também, de como ele consegue balancear o estudo ativo e o estudo passivo é extremamente importante por conta disso, porque ele vai conseguindo personalizar a jornada dele, daí vai fundindo as coisas, né? Então, através disso, ele vai encontrando os materiais, vai aproximando dentro da realidade dele, e através disso, ele vai adquirindo esses hábitos, esses comportamentos de um fluente, gradualmente fazendo essa transição do idioma para a vida dele, naturalmente aprendendo mais rápido. Sensacional. Assim, isso vai gerar... E pra você ver, assim, são coisas muito empíricas, né? São muito filosóficas, assim, tipo, é algo mais conceitual do que técnico, assim. E você vê isso com qualquer pessoa que aprendeu algo difícil, assim, que é língua. Aprender uma língua nova é difícil, sim. E uma pessoa que aprende matemática profundamente, uma pessoa que aprende guitarra profundamente, são os mesmos princípios, sabe? É o aprendizado. É a neurociência do aprendizado. Isso. Não tem muito pra onde fugir. E aí, assim, se a gente parar pra pensar, a pessoa que é fluente... Vamos colocar assim, uma pessoa que gosta... Eu acabo usando esse exemplo porque é mais perto da minha realidade, né? Que ela gosta de viagens, ela gosta de trilhas e acampamentos. Beleza. E ela gosta de consumir conteúdos dentro dessa linha. A pessoa que é fluente em inglês, ela tá naturalmente, se no meu caso, por exemplo, consumindo conteúdos assim. A pessoa que não é, elas estão fazendo a mesma coisa em termos de comportamento. A única diferença é o nível de compreensão delas. Mas a parte contraintuitiva da coisa é que justamente ela tá fazendo os mesmos comportamentos que eventualmente vai levar ela àquela fluência. Então, e aí qual que é o exercício que eu passo para os alunos, para as pessoas pensarem beleza, o que você quer fazer em inglês? Por que você já não faz? As pessoas meio que colocam essa barreira assim, mas eu não entendo o suficiente ainda. Bota a legenda. Assim, bota a legenda em português. Aí tem esse parâmetro também, que é de quando chega mais ou menos uns 70%, 80% de compreensão, ela coloca a legenda em inglês. Aí, naturalmente, essa porcentagem de compreensão vai reduzir. E quando ela chegar em 70%, 80% de compreensão em inglês ou no outro idioma, ela tira a legenda, vai reduzir, vai subir de novo, daí ela já chegou e desbloqueou. E aí, eu acho muito interessante essa questão do input e do output, porque tem alguma... Não é uma birra na literatura científica, mas tem gente, por exemplo, tem a Nina Spada e a Patsy Baum, que são duas lendárias, assim, elas escreveram um livro juntos também, e elas... a grande parte das pesquisas delas foram em relação a alunos americanos que estavam tentando aprender francês. E aí, francês tem muita nuance e reconhecimento de padrão para falar francês. E ela falava da importância de ter um output logo de cara. Em paralelo a isso, a gente tem o crashing que fala não faça output. Vai só no input. Você fala francês? Je peux parler un petit peu, oui. Vou falar um pouquinho, sim, mas assim, a français, je peux lire plus do que je peux parler, donc eu consigo ler e escutar mais do que eu posso falar em francês. E é curioso, porque em francês eu nunca estudei francês. Só que é por conta do italiano, do espanhol e do português, fica mais fácil por conta disso, entendeu? Então, assim, Que massa, cara. Eu cheguei a ver vídeos em francês, assim, eu consigo entender Eu ouço muita música francesa, mas não entendo porra nenhuma. Os vídeos em francês eu não entendo tanto assim. Às vezes eu tenho que pausar, entender e ver uma palavra no contexto assim. Mas inclusive, curioso, né? Essa história é massa, na verdade. Que eu tava num Airbnb lá em Floripa e tinha um francês lá, um português francês. E aí ele me deu um livro em francês, L'Alchimiste, o Alquimista em francês, e eu dei o livro. E é curioso, porque eu tava com... O único livro que eu levei para as viagens foi o Diário de um Mago, também do Paulo Coelho. Aí a gente tava conversando e ele tinha o Alquimista, daí a gente... o Diário de um Mago em português, o Alquimista em francês, daí a gente só trocou. Aí eu tô lendo o Alquimista em francês, é massa. Cara, você acha interessante, por exemplo... Sei lá, eu li Harry Potter em português. Aí agora tô estudando francês. Bom, eu já meio que sei com os contextos ali da história. Você acha que seria legal
ler em francês, assim, de novo, acha interessante? Depende. E por que que eu digo depende? Porque, por exemplo, tem alunos que me questionam isso também. Eu vou ver um filme que eu já assisti, então, em inglês. Por que que eu digo que depende? Faz sentido depender mesmo. Porque o motivo do porquê que funciona, você lê com coisas que você gosta, que é o fator novidade também. Então, você ter a curiosidade, você tentar entender o mistério, a expectativa do que vai acontecer e tudo mais. Cara. Esse engajamento é muito importante. E quando você está reassistindo, a gente descarta tudo isso, porque você já sabe. Então, é um comportamento muito mais passivo. É tipo assim, é menos eficiente do que você ver algo novo. Faz todo sentido. Então, aí acaba virando isso, sabe? Tinha uma aluna minha... E o seu cérebro ele vai tomar mais atalhos, né? Pra poder entender aquela história. Atalhos. Exato. Assim, é uma prática que você pode fazer, mas mas não é algo que eu recomendo 100%. Eu diria, por exemplo, para ela ver ou filmes ou livros similares. Que aí ele vai poder usar o Comprehensible Input ali atrás, Legal, sabe? cara. Que aí ela consegue reaproveitar os contextos, tendo o fator novidade ainda, que é outra coisa muito, muito importante do idioma também, né? Então, até essa coisa de essa novelty, né? Essa novidade tá buscando atrás e tudo mais. E assim, cara, a linguística é muito difícil, porque, por exemplo, se eu for querer analisar cientificamente, fazer um estudo, fazer uma pesquisa de beleza, qual que é o melhor método para eu estar aprendendo idiomas? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou pegar os alunos? Beleza, se eu pego, sei lá, uma amostragem, uma quantidade de 1.000 pessoas. Cada uma dessas 1.000 pessoas vai ter um ponto zero diferente. Então, alguma delas vai ter um contato mínimo, alguma experiência prévia, outras não. Aí, beleza, por mais que eu faça nesse processo de curadoria, as pessoas têm que fazer preencher um formulário, sei lá, assim, eu nunca tive contato com inglês. Beleza. Mas qual que é a diferença de idade delas também? É todo mundo da mesma idade? Todo mundo teve as mesmas experiências, todo mundo tem as mesmas tendências. Como que é a rotina de cada um deles? Tem a questão do tempo também. Então, qual a disponibilidade de tempo de cada um? Então, assim, a gente vai criando um monte de circunstâncias que é difícil de ter, e aí entra um outro ponto também. Como é que a gente consegue avaliar em tempo real, de uma forma não invasiva, que seja eticamente aceito pela Comissão Nacional de Saúde, investigar a performance daquelas pessoas naquele idioma para traçar um parâmetro. Sendo que a gente traçou um parâmetro de pessoas que começaram de 1.0, sendo que ninguém está no 1.0 mais. E se a gente for de uma escala global, né? Então é muito difícil fazer ciência de fato com aprendizagem de idiomas por causa disso, porque é difícil ter esse aspecto laboratorial, assim. Porque, por exemplo, enquanto, sei lá, academia ou algo mais de educação física, por assim dizer, é mais fácil porque eu tenho parâmetros claros e, sobretudo, por conta da fisionomia do corpo. Então, beleza, eu fiz essa quantidade aqui, eu vi aqui no corpo. O processo de análise é mais fácil também, porque o exame cerebral, tipo assim, é muito mais caro, também tem isso. Então, fica mais fácil de analisar. Enquanto com idiomas, ninguém aprende do mesmo jeito, tem os gostos diferentes, ou seja, dessas 1.000 pessoas, por exemplo, todas elas gostam de ler? Qual que é a variedade da ficha delas? Todas elas gostam de assistir? Muito complexo mesmo. É muito complexo e é muito difícil, e aí chega num ponto onde, beleza, mas quais foram os métodos? Tem tantos métodos diferentes, tem tantas técnicas diferentes, quais foram os hábitos que elas tomaram? Qual que foi a quantidade de horas que cada uma consumiu? Eu vou colocar todo mundo numa caixinha e consumir para traçar um parâmetro, sendo que a própria experiência ali é orgânica e improvisada. Então fica uma coisa assim muito difícil de a gente ter um parâmetro e falar assim, ok, esse aqui é o ponto mais científico da aprendizagem de idiomas. É por isso que... E aí entra na parte da linguística e das neurociências, né? Então, porque uma coisa... O estresse, ele é muito importante. Então, um dos motivos do porquê que o Krashen fala que não pode ter o output é justamente por essa questão do estresse. Muitas pessoas, alunos assim, quando falam assim, fala essa frase assim, ou então tenta improvisar. Isso em inglês já é um fator de estresse ali, sobretudo quando ela naturalmente não tem aquelas palavras. E esse é o argumento principal dele ali. Enquanto a Nina Spada e a Patsy Ball, elas falam assim, não, mas se ele não tem o output, como é que ele vai conseguir reconhecer os padrões? Como é que ele vai ter o feedback? Aí a gente já chega num debate, assim, aí fica uma confusão. Sobretudo porque é algo muito abstrato